Hoje vamos entrevistar o médium e conferencista espírita Divaldo Franco. Vamos conversar com ele sobre princípios para viver bem. No Momento Espírita, vamos ver que estamos na Terra para aprender e que as lições, muitas vezes, são mais simples do que nos parece. É essencial adotar princípios éticos para uma boa convivência social que nos levam a desenvolver bem todos os aspectos da vida. Também é imprescindível ter bons pensamentos, ouvir boa música, apreciar as artes, o que nos ajuda a ter boa saúde física e mental. Vamos conversar sobre esses assuntos com Divaldo Franco. Mas antes disso, vamos ver o Momento Espírita. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso gastar os minutos a me lamentar, ou ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. Nesta mensagem atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, astro de Hollywood, que encantou o mundo no tempo do cinema mudo, encontramos motivos de reflexões. Sem dúvida, a vida é feita de escolhas. O tempo todo estamos fazendo escolhas, elegendo o que fazer e o que não fazer, o que pensar e o que não pensar, em que acreditar e em que não acreditar. A vida está sempre a nos apresentar opções, e as escolhas dependem exclusivamente de nós mesmos. Não há constrangimento algum. Somos senhores absolutos da nossa vontade no que diz respeito às questões morais. Se é verdade que às vezes somos arrastados pelas circunstâncias, é porque optamos anteriormente por entrar neste contexto. Assim, antes de optar por qualquer das opções que a vida nos oferece, é importante pensar nas consequências que virão em seguida. É importante lembrar que não estamos no mundo em regime de exceção. Todos estamos na Terra para aprender. E as lições muitas vezes são mais simples do que pensamos. Não imaginemos que as coisas e circunstâncias desagradáveis só acontecem para nos atingir. Elas fazem parte do contexto em que nos movimentamos junto a milhares de pessoas que vivem na Terra conosco. Olhe em seu jardim as flores que se abrem e nunca as pétalas caídas. Contemple em sua noite o fulgor das estrelas e nunca o chão escuro. Observe em seu caminho a distância já percorrida e nunca a que ainda falta vencer. Retenha em sua memória risos e canções e nunca os seus gemidos. Conserve em seu rosto as linhas do sorriso e nunca os sinais da mágoa. Guarde em seus lábios as mensagens bondosas e esqueça as maldições.
Conte e mostre as medalhas de suas vitórias e encare as derrotas como uma experiência que não deu certo. Lembre-se dos momentos alegres de sua vida e não das tristezas. A flor que desabrocha é bem mais importante do que 1000 pétalas caídas. E um só olhar de amor pode levar consigo calor para aquecer muitos invernos. Seja otimista e não se esqueça de que é nas noites sem luar que brilham mais forte nossas estrelas. O Momento Espírita trouxe a mensagem Hoje Eu Posso Escolher. É a faixa 10 da coletânea do CD volume 8. O texto está disponível no site momento.com.br. Nossa entrevista é com o médium e conferencista espírita Divaldo Franco. Divaldo, é uma alegria imensa para nós contar com a sua presença neste programa. A ética é um tema muito discutido na atualidade em todos os meios sociais. O que é ser ético? A humanidade já é capaz de agir com ética? Sem dúvida. Os princípios éticos pertencem à filosofia grega, que estabeleceram desde logo as normas do comportamento saudável da criatura humana. O cidadão, em linha geral, no contexto do grupo social, tem uma série de deveres. Esses deveres são de natureza ética, porque são princípios básicos para produzir a harmonia entre os diversos membros da sociedade. Neste momento de uma grande transição moral, a ética parece muitas vezes agredida por aqueles que não têm o conhecimento nem o respeito dos seus deveres. No entanto, já observamos no planeta muitas expressivas lições éticas para a construção de uma sociedade mais feliz. E é possível associar o aumento dos desajustes sociais e até mesmo da criminalidade à falta de ética no relacionamento das pessoas? Sem dúvida. Quando nós nos desrespeitamos reciprocamente, perdemos a ética de valores. Esses valores lentamente desaparecem do nosso código de honra e, por consequência, surgem os desvios da sociedade. Em particular, nas nações, são as injustiças sociais, porque a função primordial de qualquer governo democrático é de legislar pelo povo, com o povo e a benefício do povo. Qual é a sua ética? Promover o cidadão, fazer que haja recurso que proporcione a todos igualdade de direitos, na correspondência do cumprimento dos seus deveres. Quando isso falha nas bases da administração, a ética desvaira. Por isso mesmo, a Roma antiga dos imperadores veio a apresentar o seu crepúsculo e a decadência pela falta de ética, que então vigia no Senado e também na cabeça do império, que era a corte. Vemos hoje no mundo uma grande necessidade de ética e uma proclamação, o que equivale a dizer que já despertamos para os valores morais que são desenhados pela ética básica da sociedade. Divaldo, em seu livro Jesus e Vida, o espírito Joana de Ângeles dedica um capítulo ao tema pensamento e suas influências. Qual é o efeito e as consequências do pensamento em nossas vidas? O pensamento é possivelmente a força mais grandiosa que existe no universo. Pensemos em Deus, este ser, entre aspas, que é o autor do universo, tudo fez através do pensamento. Nós trazemos na consciência a presença divina, das leis divinas. Então, o nosso pensamento é uma força dinâmica. De acordo com a carga emocional de que se reveste, produz resultados equivalentes. Podemos então dizer que o indivíduo é aquilo que pensa. Quando ele cultiva ideias enobrecedoras, ele desfruta de saúde, de paz, de equilíbrio. Quando ele cultiva pensamentos destrutivos, pessimistas, naturalmente ele se decompõe e perde a ética existencial, tombando no aniquilamento. Então nós temos por obrigação, essencialmente, colocar o pensamento no rumo do bem.
Jesus assevera isto em outras palavras, quando ele se reporta ao coração, que era uma forma tradicional de referir-se a essa emanação do psiquismo, que é o pensamento humano. Nós poderíamos então dizer que o pensamento edificante, a oração, produzem substâncias que irão influenciar em nosso organismo? Experiências realizadas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, demonstram exatamente isto. Dois grandes físicos quânticos, os doutores David Bohm e um colega muito devotado, Stewart Wolf, concluíram que toda vez que nós pensamos no bem, os nossos neurônios produzem uma carga que faz lembrar o fóton. É uma carga psíquica. E então essa energia, que é aglutinadora de moléculas, é absorvida pelo sistema nervoso central, que transfere para as glândulas endócrinas e para o sistema imunológico. Então diz ele que não tem nenhum vínculo religioso nem filosófico. O pensamento saudável do amor, da compaixão, da misericórdia, da caridade produz saúde no indivíduo. Da mesma forma, quando nós temos ciúmes, mágoas, ódios, ira, os neuropeptídeos que são eliminados dos neurônios trazem uma alta carga de uma energia destrutiva. E nós assimilamos isto porque passa pelo sistema nervoso central, para as glândulas endócrinas, para o sistema imunológico. A questão é tão séria que foi criada uma ciência de nome muito complicado. Psiconeuroendócrino e imunologia. A mente, passando para o sistema nervoso, para o sistema glandular, para o sistema imunológico. Então, nós somos o que pensamos. Então, nós vemos, Divaldo, tanta mágoa, tanto ódio na humanidade, né? O ressentimento, a mágoa também terão influência sobre os nossos organismos, não é? Sem dúvida, esse lixo mental é responsável por muitos distúrbios cardiológicos, do aparelho digestivo e até mesmo pelo surgimento de cânceres. Experiências realizadas por nobres cientistas como os doutores Deepak Chopra, Bernie Siegel, cancerologistas, a nossa mente pode desencadear fatores que levam a célula a perder a memória e, como consequência, ela começa a partir-se muito violentamente, dando lugar aos tumores cancerígenos. E a música, as artes, de uma forma geral, podem influenciar em nossa saúde física e mental? Sem dúvida. O Dr. Bernie Siegel sugere, por exemplo, que nós ouçamos pelo menos uma vez por mês a Quinta Sinfonia de Beethoven, porque ela proporciona um relax, uma série de músicas que ele fez experiências e que hoje estão demonstrados os resultados nas propostas musicoterapêuticas. Da mesma forma que certas músicas produzem harmonia em nosso sistema elétrico da existência física, aquelas agressivas, bárbaras, primitivas, essas produzem também distonias. A arte, a beleza, dão-nos a produção de grande quantidade de dopamina no cérebro, nos proporciona alegria. No entanto, a agressividade de uma arte bárbara, primitiva, caracterizada pelos tambores surdos, leva-nos a transtornos de conduta, principalmente a depressão. Divaldo, Aristóteles afirmou que o bem último de todos nós é alcançar a felicidade. E Jesus disse que na terra só teríamos aflições. As atitudes da humanidade hoje demonstram um grande desequilíbrio e muita dor. É possível? E como conseguir ser feliz na terra, apesar de toda essa situação que estamos vivenciando? A proposta de Jesus, quando diz no mundo só tereis aflições, porque todo aquele que abraça um ideal tem que lutar contra a correnteza. E isso proporciona determinados conflitos. Mas a felicidade também deflui dos conflitos administrados. Não é a felicidade um estado, uma linha horizontal, em que tudo corre de uma forma monótona, sequenciada. Poderíamos dizer que ela tem uma forma sinuosa, tem piques altos e baixos. E o que seria a felicidade? A linha medial desses altos e baixos do nosso comportamento. Então a felicidade é a nossa meta, mas não a felicidade total, porque é um mundo de provas. Mas graças a essas provas é que nós desejamos a felicidade para o além. Por isso que os provérbios dizem a felicidade não é deste mundo.
E nós completamos mais começa neste mundo, através dos nossos atos. Divaldo, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análise sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. O Espiritismo Responde de volta. Hoje estamos conversando com Divaldo Pereira Franco. Divaldo, percebemos na atualidade a depressão campeando. O que você nos diz sobre este mal tão atual? A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que a depressão é um dos fatores que mais tem levado ao óbito na atualidade. Pode-se dizer que está entre os 5 primeiros fatores de eliminação da vida orgânica, principalmente pela indução ao suicídio. O indivíduo em estado depressivo pode ser vítima de um surto ou de uma silenciosa manifestação de melancolia, nome pelo qual era conhecido no passado, até alcançar esse estado bipolar ou unipolar. Foi o notável psiquiatra alemão Emílio Kraepelin que classificou a depressão, aquela tristeza profunda, depressão unipolar, as alternâncias da euforia, depressão bipolar. Mas quais os fatores? Foram classificados fatores de natureza endógena, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas e fatores exógenos, externos, as pressões sociais, os conflitos emocionais, as lutas socioeconômicas, a perda dos valores éticos e morais. A verdade é que, neste grande conflito, o indivíduo perdeu o endereço de si mesmo e, por consequência, ele foge para dentro. Essa é mais ou menos a visão técnica, mas nós espíritas sabemos que ao lado disso, devedor é o espírito. E ele traz embutido no inconsciente a culpa de atos que foram praticados e não foram reparados pela justiça, abrindo campo para as obsessões. Podemos dizer, sem medo de erro, que em 90% dos casos de obsessão, sejam elas psicológicas ou fisiológicas, nós vamos encontrar na profunda raiz o espírito doente e alguma conotação de natureza obsessiva. O que fazer? Buscar a oração, o pensamento positivo, a prática do bem, as leituras edificantes e hoje as psicoterapias para a depressão sugerem exercícios físicos, caminhar, fazer qualquer esforço e nós diríamos o exercício da caridade, visitar pessoas doentes, trabalhar numa instituição de caridade para poder obrigar o cérebro a produzir serotonina e noradrenalina, que são as substâncias hábeis do bem-estar, da alegria, eliminando desta forma a depressão, graças ao auxílio psiquiátrico, psicológico, psicanalítico, de acordo com a origem do fator desencadeante. E com relação ao pânico, a síndrome do pânico, parece que a sociedade está vivendo com muito pânico, com medo de tudo, Divaldo. O que você nos diz? Até 1970, o distúrbio do pânico, a sua síndrome, estava vinculado à depressão.
No entanto, um grande psicólogo chamado Da Costa fez a análise dos fenômenos depressivos e dos fenômenos do pânico e constatou que eles são eminentemente femininos. Determinadas substâncias hormonais da mulher desencadeiam esse pânico, que é um estado de pré-morte sem que haja morte. Mas também os homens. Em cada 5 casos do pânico, 3 podem ser dedicados à mulher, 1 ou 2 ao homem. Não é uma doença moderna, embora se manifeste agora em grande número. Segundo os clássicos, o deus Pan era o responsável pelas montanhas da Arcádia, na Grécia. E quando alguém invadia os seus domínios, ele aparecia. Como ele era metade homem e metade caprino, as pessoas entravam em pânico por causa do deus Pan. Hoje nós temos essas agressões porque a sociedade nos exige muito e nós estamos sempre atormentados pela pressão do relógio, a pressão dos compromissos, e o nosso sistema elétrico do sistema nervoso não suporta, e nós entramos nesse estado que pode ser muito bem corrigido através do comportamento mental, através da aspiração dos ideais de beleza, a prece, conforme recomendou Jesus e Allan Kardec, e também da terapêutica dos passes que o Espiritismo dispõe e coloca ao alcance de quem o deseje. Se referindo aos problemas que estamos vivendo na atualidade, nós vemos as fugas, né? Principalmente o jovem, né, Divaldo, num processo de fuga, muitas vezes até para comportamentos doentios, como a utilização de drogas, né? O que você nos fala sobre esse momento, essa situação? O que você diz, como solucionar isso? A família vem sofrendo um grande impacto. Desde os anos 60, com o movimento hippieísta, que a família passou a ser considerada pelas novas gerações como uma instituição ultrapassada. Já dizia Platão que o lar é a base da sociedade. Quando a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, porque a família é o corpo mínimo do organismo imenso que somos a sociedade. E graças a essa necessidade de tecnologia, de avanços, os pais começaram a dar muita coisa, mas não se darem aos filhos. E não tem tempo. E no período da transição, da evolução biológica e psicológica, há muitos conflitos. Não havendo uma estrutura doméstica para atender esses conflitos, vêm as fugas psicológicas. Primeiro, mascarar o conflito. Depois, não confia nos pais, porque não tem amizade. Vai confiar no colega. E o colega empurra para o traficante que adota. Daí é necessário que haja um retorno ao lar. Que os fenômenos da maternidade sejam agora acompanhados pela ternura, que os pais ganhem menos e deem-se mais ao invés de darem coisas e não se oferecerem. É o retorno às necessidades éticas da vida familiar bem organizada, para poder dar estrutura aos jovens. Mas nessa medida que os jovens atiram-se nas fugas psicológicas para as drogas, a sexolatria e os transtornos de conduta, os adultos também, pelos conflitos de consciência, porque as licenças morais estão muito amplas. Eu vejo pessoas da minha idade assim, mas que pena que isto veio agora quando eu não posso desfrutar, lamentando, e transferem isso para os filhos, para os netos, dando-lhes uma liberalidade que no fundo é libertinagem. O que fazer? Recompor a ética moral da sociedade dentro de padrões. Não são padrões rígidos nem puritanos, são padrões disciplinares. Oferecer ao indivíduo recursos, mas exigir responsabilidade. Divaldo, você vê que essas situações se devem também à falta de compreensão das pessoas de Deus? Sem dúvida. Há 250 anos, um pensador inglês chamado Thomas Hardy declarava: o ser humano perdeu o endereço de Deus há 250 anos. Qual seria o endereço de Deus? A prática do bem, da boa moral, o comportamento saudável, o equilíbrio. Na atualidade, nós poderíamos dizer, com Friedrich Nietzsche, matamos Deus. O povo tem religião, mas não tem religiosidade. O Brasil é o país mais católico do mundo. Muito bem. No qual a onda de crime atinge estatísticas alarmantes. Temos hoje uma população evangélica expressiva. E onde estão os benefícios sociais?
é que nós nos vinculamos a rótulos religiosos, mas não a atitudes da religião. É necessário fazer uma volta aos princípios básicos do cristianismo. Maior tolerância entre as criaturas, maior respeito pelas suas convicções e todos em uníssono trabalharmos em prol do ideal do bem. Então, graças a isso, Deus voltaria ao nosso coração e administraria o mundo através de nós. Talvez se o homem compreendesse melhor quem é Deus, não é, Divaldo? E que ele é co-criador com Deus. Porque Deus é o Criador universal e tudo aquilo que nós fazemos estamos co-criando, criando no sentido de comparação. Na hora que nós descobrirmos que somos deuses, com D minúsculo, como Jesus interroga o fariseu, não está escrito que vós sois deuses, poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, se tivermos fé. Divaldo, nós agradecemos a sua participação, desejando tê-lo muito em breve conosco. Que assim seja. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e lhes desejamos muita paz.